Quando Deus quer nos punir, atende às nossas preces. À primeira vista, esta frase parece um absurdo. Ora, como Deus pode nos punir, ao atender às nossas preces? Devemos compreender que Deus é sábio, justo e bom, além de onisciente. Sendo assim, sabe o que é melhor para nós. Por outro lado, nossa inteligência e percepção são muito limitadas, e somos subjugados pelos nossos instintos, pelas aparências, ilusões, e pelos nossos desejos. Então, ao não atender a um pedido nosso, que mais adiante nos dará prejuízo e nos trará grandes sofrimentos, na verdade Deus nos apresenta um ato de amor e misericórdia. Mas, dirão alguns, existem situações em que os pedidos em oração seriam bênçãos, sem nenhuma dúvida, como a cura de uma doença mortal, de um ente querido. Como Deus livrar nosso ente querido da morte ou do sofrimento, poderia ser um mal, nos causar prejuízos e sofrimento? Ora, para nós, a morte, a doença e a pobreza são males. Assim, evitar estas situações definitivamente é um bem. Portanto, Deus deveria atender aos nossos pedidos nestas situações. Acontece que Deus sabe o que é melhor, porque é sábio e pode ver o futuro. Quantas vezes, uma mãe no extremo do sofrimento, ao ver o filho preso às drogas e ao crime, em um sofrimento atroz, não preferiria que ele estivesse morto? Imagine ver um filho jogado na sarjeta, como um zumbi e como um trapo humano, sofrendo o domínio da droga, ou ainda, cometendo atrocidades e crimes horríveis, às vezes contra a própria família? Mas Deus os poderia livrar do crime e das drogas. Este não seria um pedido que Deus poderia atender? Não, todos temos o livre-arbítrio, e por outro lado temos a lei de ação e reação. Caso não sofrêssemos as consequências dos nossos atos, jamais aprenderíamos as lições, e isso prejudicaria nossa evolução. Existem apenas duas formas de evoluir: adquirindo conhecimento por esforço próprio, ou adquirir conhecimento sofrendo as consequências pelos nossos atos. Por exemplo, o drogado e o criminoso que rejeitam auxílio e conselhos e morre pelo vício ou no crime. Que lição ele aprendeu e para quê? Temos que lembrar que o espírito não morre, e ao perder o corpo físico, o espírito sofre as consequências dos seus atos equivocados. Em primeiro lugar, desorganizam energeticamente seu corpo espiritual, e isso os atormenta de inúmeras formas. O drogado, além de sofrer com o desequilíbrio do seu corpo espiritual, também sofre com a culpa e a falta da substância que alimentava o seu vício, pois, mesmo não tendo corpo físico, ele tem a dependência psicológica, que não pode satisfazer. Ele não pode mais fugir da realidade, através da droga. E isso o faz sofrer terrivelmente por anos, e muitas vezes décadas, até que possa ser socorrido. Cedo ou tarde, ele irá aprender, mas pelo sofrimento, que é um excelente mestre. No caso do criminoso, ele sofrerá com o remorso, com a desorganização energética do seu corpo astral, e através da perseguição das pessoas que prejudicou e que não o perdoaram. O remorso o fará reviver seus crimes continuamente, em um loop infernal. Felizes dos que expiam seus crimes, e dos que conseguem se livrar dos vícios, ainda no plano físico. Pois no mundo espiritual, é muito mais difícil, pois não existe o sono, o esquecimento, calmantes, drogas, prazeres físicos, e a esperança de que a morte possa os livrar do sofrimento. No mundo espiritual, as sensações são mais vívidas e intensas, e quando o espírito sofre, ele tem a sensação de que seu sofrimento será eterno. Em sofrimento, para o espírito, cada segundo parecem horas, e cada hora parecem dias e meses. Mas estas situações só afligem os espíritos muito comprometidos. A maioria da população permanecerá apenas um curto período de perturbação e remorso pelos erros e oportunidades perdidas. Este período de perturbação varia de algumas horas ou alguns anos, depende do grau de evolução, conhecimento e aceitação da nova realidade. Muitos se recusam a aceitar que deixaram o plano físico. Se apegam ao seu corpo, posses, status e pessoas.
eles insistem em viver no plano físico, e assim, prorrogam sua perturbação e adiam sua readaptação ao plano espiritual, permanecendo evolutivamente estacionados. O mundo espiritual é um mundo predominantemente mental. Portanto, tanto pode ser um mundo maravilhoso, como um mundo triste e assustador. Depende da vibração, pensamentos e emoções de cada um. Assim, como os seres humanos moldam os ambientes à sua volta, no plano físico, os espíritos no plano espiritual moldam seu ambiente, de acordo com seu pensamento, emoções, desejos e sua natureza. Assim, devemos controlar e aperfeiçoar nossos pensamentos, emoções e os nossos atos, evitando prejudicar os outros, e a nós mesmos. Também devemos nos livrar de todos os vícios. Devemos lembrar ainda que somos todos humanos e imperfeitos. Portanto, não devemos perseguir a perfeição neste mundo e neste estágio de evolução. Isso é impossível. Quem busca a perfeição neste mundo, no máximo, consegue se tornar hipócrita e presunçoso. Por outro lado, devemos procurar nos tornar melhores, um pouquinho a cada dia, pois, de passo em passo, podemos dar a volta ao mundo. Deus não espera de nós a perfeição, e sim, o nosso amor pelo próximo, e toda a criação, e a nossa boa vontade, para fazer a reforma íntima. Assim, devemos confiar em Deus, orar-nos da paz, equilíbrio, e nos ajuda a resolver nossos problemas. Nada errado em orar e fazer pedidos a Deus, mas compreendendo que cabe a Ele decidir o que é melhor para nós. Acreditar que orando, Deus tem a obrigação de nos atender, só nos trará frustrações, inconformismo e descrença. Peça, confie e siga em frente. Um grande abraço e fiquem com Deus. Gratidão.